É isso aí, torcedor, estamos chegando para mais um vídeo. Nem tem muita notícia nesse vídeo hoje, muita notícia. O Palmeiras se reapresenta e aí as coisas começam a pipocar, então tem muita coisa. Vai com a gente aí até o final do vídeo. Vamos começar falando então, a primeira coisa que a gente vai começar falando, né, torcedor? 5 casos de Covid assim que se reapresentaram então os jogadores na academia de futebol. Vamos lá, o Everton, Patrick de Paula, Breno Lopes, Navarro e Scarpa. 5 casos de Covid. Todos assintomáticos, mas já estão isolados. Então já não treinam, já provavelmente vão ficar 10 dias afastados. E o grande problema disso daí não é a questão, dá tempo para chegar no Mundial. Mundial é só no começo de fevereiro. O problema é que isso vai ser transmitido, né, repassado dentro do elenco, aí começa a pipocar 10 aqui, 5 ali, 3 acolá. Caramba, precisava voltar agora essa doença horrorosa, brincadeira, hein? Vamos para a próxima. Também aproveitando, hoje é aniversário aqui do nosso queridão Gustavo Scarpa, que tá na lista dos covidenhos aí, né? Pô, falei a palavra. O YouTube não gosta que fale, mas sem querer eu acabei falando. Gustavo Scarpa, parabéns, tá? Felicidades para vocês. Queria falar também um pouquinho da Copinha. Copinha começa hoje, o Palmeiras joga contra o Açu, né, lá do Rio Grande do Norte. A gente começa às 15 horas e 15 minutos, nosso primeiro jogo da Copinha. O time da Copinha, o time do Palmeiras que vai para essa competição, historicamente falando, é um dos maiores, se não o maior, é o maior time, o time de maior expressão que o Palmeiras já colocou dentro dessa competição, a Copa São Paulo, a famosa e famigerada Copinha. Então, assim, Palmeiras vai muito forte para essa competição. Não que a gente esteja tão preocupado, né, no sentido de temos que ganhar a Copinha porque não tem Copinha, não tem Mundial, tudo isso, blá blá blá. Mas assim, tirando isso, né, jogando isso pro lado, esse time que vai para a Copinha é um baita time, né? Um baita time. Então, cuidado aí, galera que está na Copinha, porque o trator palmeirense vai passar, hein? Deixa eu trazer uns números para vocês da Copinha, que é muito legal, tá legal? Não me lembro de cabeça, mas a passagem do Palmeiras na Copinha, desde lá dos últimos tempos, né? Se resume em 2 vices, duas passagens como vice. Em 1970 ficou vice, em 2003 também foi vice. E nos últimos 10 anos nós conseguimos chegar a 2 semifinais, em 2013 e em 2015. Eu queria falar também sobre a insistência do Abel em um ativo. Abel insiste muito que o Palmeiras tem que permanecer com o ativo Danilo Barbosa, que pertence lá ao time francês o Nice, né? E que inclusive já saiu do nosso painel de fotos lá do clube profissional, né, do elenco profissional. Ele não está mais na foto do elenco profissional, Danilo Barbosa. O seu contrato de empréstimo venceu, não foi renovado e o Abel insiste porque gostaria de ter esse jogador, né, esse meio-campo no staff do Palmeiras. É um jogador caro e que acabou não agregando muito, não sei por que não agregou, se é porque não teve muita oportunidade ou não teve muita oportunidade porque não demonstrou futebol, né? Fica nessa, lá e cá. O fato é que ele vale 6,5 milhões de euros, mais ou menos 40 milhões de reais, é um investimento altíssimo para um jogador que não ajudou muito, dentro disso que eu acabei de falar. Não sabemos se porque não teve oportunidade ou não teve oportunidade porque não jogou muito. Mas o Abel insiste nesse jogador, né? Acredito que não fique, apesar de que o Anderson vai tentar mais uma investida lá com o Nice da França para ver se consegue prorrogar por mais 6 meses aí o contrato de empréstimo. Inicialmente, o time francês já deu a negativa, não vai prorrogar, mas o Anderson Barros ainda vai fazer uma nova investida, uma nova tentativa. Anderson Barros, investida, tentativa, vocês já sabem no que vai dar, né? Vamos para a próxima. Vou falar um pouquinho de especulações de mercado, que é sempre muito interessante trazer e conversar sobre isso, porque a gente fica esperançoso de que algo vai acontecer, né? Eu queria falar um pouquinho do Tati Castellanos, tá? Tati Castellanos recebeu várias ofertas do futebol europeu e uma delas é interessante porque eu vou falar as ofertas que o Tati recebeu para a gente começar a raciocinar. Olha só, Tati Castellanos recebeu sondagens, não foram ofertas, desculpa, eu falei ofertas, sondagens, tá? Do Cagliari, do Olympique de Marseille, da Fiorentina, do Feyenoord e do West Ham, tá?
O que eu queria dizer é assim, vocês estão lembrados que o Palmeiras também fez uma sondagem e demonstrava um interesse pelo João Pedro do Cagliari, né? E o Cagliari fez uma sondagem no Tati Castellanos, que via de regra ocuparia o mesmo lugar do João Pedro. Será que subliminarmente falando, será que nas entrelinhas alguma coisa aí de repente pode agregar para nós palmeirenses? Será que Palmeiras e João Pedro estão estreitando seus laços para que o João Pedro efetivamente venha aqui para o Brasil jogar no Palmeiras? Muita gente achou interessante a ideia do João Pedro como centroavante, outros nem tanto. Teve gente que já torceu o nariz, né? Quem é João Pedro? Cagliari, o que o cara fez na última temporada? Enfim, claro que sempre tem a turma do vamos que vamos e a turma do não vamos, então isso é normal. É isso, vamos para a próxima aí, mais uma especulação. Essa é interessante, eu queria trazer para vocês, até para desmistificar essa questão. Vocês falam e nada acontece, vocês ficam criando fakes e mentindo, e não é bem assim. E na próxima a gente vai falar sobre isso. Então, essa última é para falar sobre o Luiz Segovia, tá? Que é um zagueiro canhoto que joga no Independente Del Valle, tá? O time equatoriano. E esse Luiz Segovia é um atleta de 24 anos e tem contrato até o final do ano de 2022, tá? Não é um atleta que tem uma multa nas alturas, né? Muita gente pode até torcer o nariz pro Luiz Segovia e falar, não, esse equatoriano, né, mais ou menos, meia boca. Mas a gente tem informações, né, e pelo que a gente conseguiu ver dentro do estudo que fazemos aqui para trazer informações para você, porque há estudo, viu? Há estudo para trazer informação, eu simplesmente não pego e jogo aqui não. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente faz ligações, a gente conversa com pessoas, né? A gente resenha antes de vir com a informação para cá. Não é aquela cocheba não, tá legal? Tem trabalho aqui e muito. Então eu estava falando com algumas pessoas e o Luiz Segovia, ele é apesar de ser um jovem de 24 anos, ele vem de uma família de estudiosos, né? A família que queria que o cara estivesse estudando todo o tempo. E ele é um zagueiro estudioso, assim como o Abel é um técnico estudioso, né? Então assim, é um zagueiro canhoto que procura sempre estar no lugar certo e ele acerta muito. Ele sempre está no lugar certo para dar o bote no atacante. E isso tem a ver com o estudo, porque ele estuda os atacantes e o posicionamento desses atacantes. Então ele sabe que o atacante A costuma sempre estar naquela região, o atacante B naquela outra região e ali ele fica. Então o estudo, ele ser estudioso, propicia ele estar presente nos momentos mais cruciais para fazer o bote, para fazer o desarme. Então assim, Luiz Segovia é um cara muito interessante como zagueiro canhoto para o Palmeiras. E ele fez uma live onde ele confirmou o interesse do Palmeiras. E lá ele falou sim, houve um interesse, né? Eu fico muito honrado com o convite. Gostaria, respeito o Palmeiras, já tive a oportunidade de estar no estádio do Palmeiras, grandioso, elogiou muito o nosso time, né? E disse que, claro, que a sondagem para ir para frente precisa ser conversada com o time, que possui parte dos direitos econômicos dele, precisa ser conversado com o seu staff, enfim. Houve só uma sondagem, mas que parou por aí. Então o que acontece, né? Muita gente fala assim, pô, vocês falam de sondagem, só se sonda e nada atrás. Existe um contexto além disso que eu queria trazer para vocês rapidamente. Às vezes, muitas sondagens são feitas e elas não caminham. Muita gente picha o Anderson Barros. O Anderson Barros é ruim, é lento, mas tem muita coisa da sondagem para dentro do Palmeiras. Tem muita gente dando pitaco. A própria comissão técnica pode torcer o nariz e não gostar. Eu tenho informações de dentro do Palmeiras que o Abel é um cara extremamente criterioso e que muitas negociações que são conversadas com ele, ô Abel, olha, eu tô vendo esse cara, aquele cara, e falar, não, esse aí eu não quero. Existe isso, tá? Então aí o culpado é o Anderson Barros, mas muitas vezes a comissão técnica veta, tá? Veta as possibilidades, e aí as coisas não andam. Então, foi sondado e não andou. Por quê? Porque o Anderson Barros é um cara inoperante? Porque é tudo mentira e fake news do mercado? Não, porque existe um contexto dentro de todas as questões. É isso que eu queria trazer para vocês. Então, mais um sondado, tá? Seria uma boa esse atleta, de tudo que eu falei, mas pelo jeito não foi para frente, não sabemos por quê, né? Detalhes a gente não sabe, os detalhes finos, mas a gente sabe que existe
muita coisa nessa panela antes do prato ficar pronto, tá? Então é isso, galera. A gente tá aqui trabalhando, não é brincadeira não. Vou ficando por aqui. Espero que a gente tenha boas notícias no decorrer do dia. Vamos acompanhar lá o primeiro jogo do Palmeiras na Copinha. Avante palestra!